Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Pode Vender. Pode Vender é um espaço exclusivo para que empresários venham aqui bater um papo comigo, falar da sua empresa, vender a sua ideia, falar do seu negócio, gerar um ambiente também de network, um ambiente descontraído. Ou seja, é uma oportunidade para que você, empresário, possa se tornar mais conhecido no mercado. Então, olha, entra lá agora no nosso canal do YouTube, Pode Vender, se inscreva no nosso canal, ative lá aquele sininho, as notificações, faça parte, divulgue, envie para os seus amigos, conhecidos. Por quê? O objetivo do nosso canal é levar conhecimento para você, é levar notícias, é levar informações que possam agregar na sua vida, no seu momento empresarial. Então, o Pode Vender, ele está aí com o objetivo de colaborar com empresários, com pessoas que estão em busca também de novas oportunidades e de divulgar o seu negócio. Então, se inscreveu? Beleza? Então vamos começar. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Pode Vender meu grande amigo Rafael Noronha, educador financeiro. Rafael Noronha é consultor, tá aí ó, com a camisa dele top, olha lá, melhoria de processos e educação financeira. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui contigo nesse quadro, nesse seu programa Pode Vender, poder compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento que a gente tem, que a gente bate muito papo e que a gente possa levar essa mensagem para muito mais empreendedores nesse país e no mundo todo, né? É isso aí. E ó, antes de começar, eu queria te mostrar um material muito bacana que eu fiz da minha empresa, uma agenda, ó, FRV, tá aqui, 2022, com um bloquinho de anotações, um bloquinho de tarefas. Ele é ótimo para quando você está na rua, sair, ó, lista de tarefas, você está ali na hora, você tem que pegar. Você deve usar muito isso, né, Rafael? Nossa, eu acho fantástico você ter um papel que está sempre à mão, porque o celular às vezes acaba a bateria, né? Então isso aí é uma... E olha que agenda bacana, uma agenda da FRV, você abre aqui, ó, tem uma parte de adesivos, ó, papel, uma planilha aqui, ó, se você quer criar metas, ó, planilha, um planner para você, ó, material de qualidade do meu amigo Alessandro Caffarello. Procura ele aí nas redes sociais. Então, se você quer um brinde de alta qualidade, uma agenda, um bloco de anotação, invista, encante o seu cliente. Você está fechando aí oportunidades, leve para o seu cliente, porque a sua marca ela vai ser divulgada. Então, procure aí nas redes Alessandro Caffarello. Entre em contato e invista nos brindes. Brindes encantam clientes, não é verdade? Perfeito. É um bom investimento. Excelente investimento. Com certeza vai trazer retorno fantástico. Isso aí. Então vamos lá. Grande Rafael, estamos aqui hoje batendo um papo. Estou abrindo aqui o meu celular para ver a pauta da nossa entrevista. É um ambiente descontraído. Fique à vontade, tá? Porque você vai aprender muitos conteúdos hoje para que você possa subir de nível na sua vida financeira, hein? Rafael, antes de começar, antes da gente falar realmente sobre assuntos financeiros, eu queria um pouco que você contasse a sua história. Como que o Rafael chegou até 2022? Bacana. Bom, eu sou um paulista, né? Não tem como negar isso daí. Já estou aqui em Terras Capixabas, já vai para 11 anos. Casei com uma capixaba, né? Então já vai aí muita água rolando, né, nessa ponte. Bom, eu sempre tive uma veia assim de querer ser independente, né? Meus pais eram bancários, então a gente via falar muito de dinheiro em casa, principalmente dos outros, né? E graças a Deus nunca faltou nada, mas eu via como não era tão simples a coisa lá em casa. Eu falava assim, poxa, eu quero também ser independente, não depender dos meus pais, principalmente em relação a dinheiro. Então desde pequeno eu inventava moda. Tanto que eu tinha 10 anos de idade e comecei a vender cartãozinho de visita. E aí você vai fazendo uma coisinha ou outra. Você também é daquela época onde tinha o home banking. Nossa. Que o banco ia nos clientes instalar o programa. É verdade. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Eu ia com os estagiários do banco instalar. Aí nessa você ganhava uma Coca-Cola aqui. Você atendia uma padaria, você ganhava um pão de torresmo ali. E nessa brincadeira já virava alguma coisa. E depois, até na época de colégio, eu dava umas aulinhas particulares. Na época de cursinho, eu tirava o meu combustível com aula. Então eu sempre tive isso daí. Inventei moda na faculdade, eu sempre quis desenvolver alguma coisa voltada para agronegócio. Tanto que eu desenvolvi um projeto para fazer Activia. Um laticínio fazer Activia. Só não tirei do papel
por causa de Não é? investimento. Podia ter patenteado, hein, rapaz? Podia Ó, ter patenteado. tá Não, mas já existia o Activia, né? Era só para ser um concorrente. Entendi. E aí, nessa brincadeira, eu sempre trabalhei como empregado, CLT. Aham. Em 2017, o meu pai faleceu. E ele era roleiro. Aquele cara que faz um negocinho aqui, um negócio ali. E nessa brincadeira, ele comprava um terreno aqui, construía uma casinha, não sei o que e tal. Só que aí você imagina eu pegar um negócio enrolado, sendo empregado, sendo assalariado. Ia dar ruim para mim. O que eu fiz? Eu abri uma construtora. Porque eu fui deixar os negócios quentes. Ah, E nesse meio tempo, eu fui amadurecendo a ideia. Tanto que aí, começo de 19, eu resolvi me tornar empreendedor em tempo integral. Eu falei, poxa, no que eu tenho facilidade, o que eu gosto de fazer? Já sei. Eu tenho facilidade com números, gestão e resolvo problemas fácil. Vou me tornar o desenvolvedor de soluções. Tanto que hoje eu desenvolvo soluções para os empreendedores, para as pessoas, para que elas tenham mais qualidade de vida, tenham tranquilidade, que elas tenham tempo e dinheiro sobrando. E é isso que eu faço. Eu implanto gestão. Eu faço sobrar dinheiro e tempo na vida das pessoas. ó, legal, hein? É. É a mágica? Não. Qual é essa mágica? Tem a fórmula mágica para isso? Olha, fórmula mágica não existe, né? Mapa da mina, fórmula mágica, não existe isso aí, receita de bolo. O que tem é metodologia. Então tem experiência prática associada a conhecimento teórico. E aí a gente aplica de acordo com a necessidade do cliente. Legal. E isso pode ser aplicado tanto para a vida empresarial quanto para a vida física individual. Pessoa física ou jurídica, né? E até um dos erros que é muito comum no empreendedorismo brasileiro, que é de misturar os bolsos. É tudo junto, né? O cara tem o seu negócio, trabalha lá, mas só sabe que está pagando as contas, na melhor das hipóteses. Então isso que é uma das grandes sacadas. Pode sim aplicar para os dois. Legal. Então vamos agora separar, né? Já que você falou de misturar, então vamos separar PJ de PF, né? Que é pessoa física. Qual a importância hoje de uma consultoria financeira, um controle realmente, um planejamento financeiro para uma empresa? Vamos lá. Uma empresa, ela existe, na verdade, para quê? Tem um propósito dela de existir, mas ela existe para ter lucro. Essa é a grande razão de ser de qualquer empresa. Mesmo as ONGs, que são as não governamentais, né, que elas não procuram ter lucro, elas, na verdade, não distribuem os lucros, mas elas procuram ter lucro para reverter para a sociedade. Então, se essa é a razão de ser, olha que interessante. Em 2019, nós tínhamos no Brasil em torno de 54 milhões de empreendimentos. 2020, principalmente por causa da crise, da Covid, caiu para 44 milhões de empreendimentos. Qual foi a grande causa dessa redução? Problemas financeiros. Por quê? A demanda baixou, a galera não tinha uma receita bacana, não tinha uma reserva financeira, não aguentou o baque. Em 2021, esse número praticamente se manteve. Mas isso aí quer dizer o quê? Que fechou-se novamente novos negócios e abriu-se novos negócios. A principal causa de ter abertura de novos negócios foi o desemprego. Então as pessoas enxergaram no empreendedorismo uma oportunidade forma, né? de ter uma receita, uma renda para sua família. Então você fala que um negócio é importante para ter receita. Sim. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, de empresas, como que a gente faz para manter as portas abertas, que é o primeiro passo, porque primeiro ela tem que se manter, e segundo, para ela aumentar a sua lucratividade. Então, o consultor financeiro, ele vai justamente na veia, ele vai entender como é que está o cenário financeiro da empresa, vai tirar uma foto financeira, observar aonde é possível reduzir despesas e também aonde é possível aumentar receitas.
E aí entra muito na sua área, que é justamente a parte de vendas. Sim. Então, ele trabalha muito em conjunto com o pessoal de vendas, pessoal de marketing, porque você tem que dar um jeito de aumentar a receita da empresa. É isso aí. E você acha hoje que a causa, por exemplo, a gente tem uma estatística, não sei se ela é ainda atual, mas que as empresas, as pequenas empresas, né, a tendência que elas abrem, elas morrem em no máximo 2 anos. Né? Existia essa estatística, não sei se é essa ainda. Você acha que a grande causa disso é por causa que a pessoa pensou em abrir uma empresa, esses empreendedores, por exemplo, individuais, ficou desempregado, vou abrir um negócio, ele pensou no que ele vai vender e como ele vai vender. Ok, vou vender essa agenda como? Ele definiu. Porém, eu vejo que na maioria dos casos, e pode ser mais de 90%, não existe o planejamento financeiro, não existe o fluxo de caixa, não existe o investimento. Aí o cara vendeu 100 agendas, ganhou R$1.000, ele pega os R$1.000 e torra tudo. Ou seja, ele não divide para a empresa, ele não... a causa do falecimento dessas empresas está ligado ao não planejamento financeiro? Sim. O termo técnico é taxa de mortalidade. Né? Depende da estatística que você olha, mas as empresas, de uma maneira geral, elas morrem com menos de 5 anos, em torno de 23%. Se você considerar as pequenas empresas, MEI, em torno de 29% das empresas que abrem fecham com menos de 25 anos. Aliás, com menos de 5 anos. 29% fecham com menos de 5 anos. Principalmente por problemas financeiros. Então, o problema começa desde a concepção do negócio. Porque a pessoa normalmente ela perdeu seu emprego e ela vai buscar uma nova fonte de renda. Sim. Então ela vai vender brigadeiro, vai vender bolo, vai fazer alguma coisa, normalmente até relacionado à alimentação. Só que ela não faz conta para ver o quanto que ela vai precisar de grana para começar um negócio. É isso aí. Ela não se preocupa em repor o estoque e ela principalmente não lembra de se pagar. Que esse é um dos grandes erros dos empreendedores, que é não tirar o seu salário. E aí ela acha, porque normalmente está pagando as contas, que tá bom o negócio. Tá bom, tá pagando as contas, tá bom. Tá ótimo. Tá dando para viver, né? Tá dando para viver, tá trocando cebola, tá tudo certo. Mas, será que realmente tá? E aí eu vou puxar um gancho até de um exemplo de um construtor antigo lá da minha cidade, que aí uma vez a gente foi mostrar para ele uma planilha de viabilidade de negócios relacionado à construção. Quando a gente mostrou a planilha para ele, ele falou assim, mas se eu fizer essas contas, eu não construo. A gente falou, é justamente isso. Por quê? Se eu for investir meu tempo e meu dinheiro nesse negócio, não vai me trazer o retorno esperado. Então é melhor eu não fazer. Uhum. Então, se a pessoa tem uma ideia de um negócio e ela entra sem ter feito o seu planejamento estratégico, seu planejamento financeiro, ela pode correr o risco de tomar um prejuízo. Ou então, de falir. Então é importante você saber o quanto você vai precisar de grana, o quanto você vai ter de retorno, se compensa o retorno, porque senão às vezes compensa você deixar o dinheiro investido em alguma aplicação. Sim. Porque tem um risco envolvido. E depois que você colocou tempo e dinheiro em alguma coisa, não é tão simples de você tirar. Isso é muito real. Eu fui atender uma empresa de bolo. Ela abriu num dos shoppings aqui do Espírito Santo, e aí ela me chamou porque ela não estava conseguindo girar aquilo ali. Na verdade, ela vendia, mas segundo ela não via o dinheiro. Bacana. Então, eu fui lá para conhecer a loja. O que ela fez? Ela chegou no shopping, ela encontrou uma oportunidade de vender bolo. Bolo mesmo, personalizado, tal, aquelas fatias grandes, legal. Tinha uma loja de bolo, que era um quiosque. Ela foi lá na loja do bolo e viu que lá uma fatia de bolo estava custando R$18,50. Aí o que ela fez? Ela pensou, bom, essa empresa é uma franquia, tal, um monte de custos, blá. Ela vende R$18,50. Eu
vou começar produzindo meu próprio bolo. Então eu vou produzir meu próprio bolo, tal, e de uma forma agressiva, eu vou botar o valor de R$14,50. Porque ele está vendendo a 18, eu vou vender a R$14,50. E aí eu vou conseguir ganhar o mercado. Pensamento dela. Abriu a loja, tal, e foi com esse pensamento. E o negócio, e ela só ficando no vermelho. Quando eu cheguei e eu fiz a seguinte pergunta para ela: quanto que custa a sua fatia? Aí ela falou: eu vendo por R$14,50, porque meu concorrente vende a R$18,50. Eu falei: mas baseado em quê? No preço da concorrência. Beleza. E o markup? Quanto que custa para você fazer uma fatia de bolo? Qual é o seu custo? Ela falou: eu não consigo mensurar, porque eu faço as compras, tal. Beleza, vamos pensar então que você faça umas compras de supermercado, deu lá R$200 para fazer aquele bolo todo. Não, mas sobra trigo. Mas a gente tem que criar uma estimativa. O que eu quero fazer, o exercício que eu quero fazer para você é o seguinte: você precisa me trazer quanto que custa uma fatia de bolo. Se você conseguiu chegar lá e falar: um bolo, nas compras que eu fiz, eu gastei R$200, divide pelas fatias, nem que seja assim, e me traga quanto custa uma fatia. Ou seja, na outra semana, quando ela me trouxe, ela falou: Ricardo, meu custo fixo de uma fatia de bolo está R$13, e você está vendendo por R$14,50. Falei: como que você quer lucro? Não tem como. Você não fez essa conta. Você simplesmente se baseou no que o concorrente está fazendo e você, porque a sua produção ia ser interna, em casa, e talvez ela não levou isso em consideração. Então eu acho que pode ser isso, um motivo, esse planejamento financeiro, esse estudo de viabilidade até de mercado, se vale a pena. Que eu vejo muita gente assim: eu não sei o que eu vou fazer, pego umas roupas e tem um pontinho aqui, aluga-se, 500 conto, aluga o pontinho, bota nos balcões, começa a vender, não pensa em nada, não se planeja. E se não entrar nenhum cliente? Se você não vender durante 3 meses, como que eu vou pagar as contas? O aluguel. Então, eu acho que esse planejamento realmente, eu acho que ele teria que ser pelo menos para 2 anos, ideal para você poder se manter, O que você está trazendo é fantástico, esse exemplo, E até nesse caso aí do bolo, será que ela colocou inclusive a mão de obra dela? Não, porque não leva em consideração. Não sou eu fazendo, está tudo certo. Justamente. Então, assim, você trouxe alguns pontos fantásticos. Além do planejamento, é importante você conhecer o mercado para ver se vai ter demanda para o seu produto ou serviço. Qual que é o preço praticado pelos concorrentes, para você também não ficar muito fora. É isso aí. E quando a gente normalmente inicia um negócio, se ele tiver portas abertas, a gente tem que pensar que normalmente tem investimento em reforma, em construção, que eu vou ficar um tempo sem receber absolutamente nada, que eu vou abrir as portas e aí eu vou começar a vender até chegar num ponto, eu vou crescer até chegar num ponto que eu vou chegar no meu limite de vendas. Com que dinheiro eu vou fazer tudo isso? É isso aí. Não pensa, Pensa assim: é a produção, eu vou fazer em casa, já gasto luz mesmo, então eu gasto para o bolo. Enfim, realmente o microempreendedor, eu vejo que ele não se prepara da forma que ele deveria, até porque eu acho que falta esse conhecimento. Falta. Esse exercício que você está falando aí de calcular o custo da fatia do bolo, eu me recordo que em 2003, as minhas primeiras férias da faculdade, eu fui fazer um curso do Sebrae chamado Aprender a Empreender. Esse curso ainda existe, é gratuito, e ele explica exatamente isso daí. Para você calcular o custo do seu produto. É isso aí. E aí depois você vai ver, pelo preço de venda, qual que vai ser a margem que você vai tirar. Porque, veja bem, é uma coisa que parece ser muito confortável, porque se eu estou vendendo essas agendas, eu estou vendendo, eu ganho lá, sei lá, de venda, não que seja lucro, mas eu vendo 5 mil por mês de agenda e eu pago todas as minhas contas, falsamente, está tudo muito certo. Eu pago minhas contas, eu consigo sair, boto gasolina no meu carro e está tudo certo. Por que está ruim? E é nesse ritmo, eu acho, nessa programação que as pessoas vão vivendo. Perfeito. E aí, assim, como a pessoa não sabe o que está realmente acontecendo, será que se você, igual você usou o exemplo
das agendas. Será que se eu pegasse esses 5 mil e investisse em algum lugar, eu não obteria o retorno que eu tenho com menos esforço? É isso aí. Essa é que às vezes a conta que a pessoa não percebe. Sim. E aí às vezes, que é muito comum, se eu aplicasse esse dinheiro, eu teria um retorno maior e quieto em casa. Então, é isso quando a gente fala em análise. Uma bolsa, né? Um investimento. Uma bolsa, uma aplicação bancária, um CDB, não sei, né? Depende da taxa de retorno. Mas, será que não compensaria? Essa que é a reflexão. É isso aí. E agora vamos trazer, a gente falou um pouco de PJ, né? Pessoa física, eu ainda vejo que ainda é mais complicado, porque as pessoas físicas, se a gente for pensar só em físico, na maioria dos casos, quando eu faço esse meu mapeamento dentro das empresas com empreendedores individuais, quando eu faço aquela pergunta dentro do diagnóstico, você sabe o que é? Não, você consegue separar despesa, a sua despesa física da jurídica, ou é tudo junto? 100%. Não, é tudo junto. Então eu queria que você falasse um pouco qual a importância dessa educação financeira, desse planejamento financeiro para uma pessoa física e como que ela poderia fazer isso? Legal. Quando a gente fala em pessoa física, né, as pessoas mesmo, né, a gente no particular, o que a gente quer da vida? Que você, Ricardo, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo na sua vida? Porque a gente tem normalmente uma ideia. Eu quero me aposentar, eu quero viajar pelo mundo, eu quero fazer uma faculdade, eu quero comprar um carro. Legal, isso aí é o sonho. Agora, qual que é a nossa meta realmente? Eu quero fazer isso quando? E aí, mais importante, eu vou precisar de quanto de dinheiro para isso? Por quê? As pessoas não sabem exatamente quanto ganham, muito menos quanto gasta, só que normalmente ela sabe que some o dinheiro. E aí, como que ela quer comprar um carro, viajar, ter a sua aposentadoria, né, garantida, se ela não consegue poupar? Porque é muito comum a pessoa elevar a sua receita, mas eleva o seu custo de vida. Então não sobra de qualquer maneira. Então não está atrelado ao quanto você ganha. Sim. Está atrelado ao quanto você consegue se organizar financeiramente para fazer sobrar dinheiro. Que com essa reserva você consegue obter os seus sonhos financeiros. Comprar um carro, viajar, ter a grana da aposentadoria. Mas para isso você precisa se organizar. Qual é o problema, né, de você misturar os bolsos? Você realmente não sabe o que está acontecendo. Eu tenho um caso de cliente que recebia bem do seu negócio e, na verdade, a sua vida particular estava afundando. Porque ela tirava mais da empresa do que ela conseguia suportar. Sim. E aí ela fechava no vermelho. Oh. E é mais comum do que a gente imagina. É verdade. Então, para que a gente vai organizar na pessoa física? Para você ter tranquilidade. Para você concretizar os seus sonhos de consumo, né, vamos dizer assim. Para a gente ter uma tranquilidade no momento de uma crise. Eu não precisar me descabelar, vou tirar da onde dinheiro para pagar as contas. É para, se eu quiser fazer uma viagem, eu ter condição. Sim. Para eu pensar numa aposentadoria, eu ter condição. Igual eu recentemente tive um desfortúnio de quebrar um dente, eu consigo fazer o conserto. Sim. Por quê? Imprevistos acontecem. Sim. Dor de barriga não dá uma vez só. Não é? Então a gente precisa estar preparado. É verdade. E o que um educador financeiro faz? Como é que você poderia hoje ter alguém aí, né, assistindo? Preciso do Rafael, preciso de um educador financeiro. Como que você poderia ajudar essa pessoa ou essa empresa? Claro. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: se a gente tratasse a nossa vida particular como uma empresa, as coisas funcionariam melhor. Uhum. Por quê? A gente precisa gastar menos do que ganha.
Ganha não, né? Do que a gente faz de dinheiro. Porque isso daí é uma das coisas que parece ser óbvio, mas precisa ser dito. Aham. Gastar menos do que ganha. E aí, se você não sabe como é que estão as suas finanças, se você gostaria de poupar mais e não sabe como, se você quer aumentar a diferença entre o que ganha e o que gasta, só me chamar que a gente vai dar uma organizada nas suas finanças e eu tenho certeza que com soluções simples, com pequenas ações, a gente consegue fazer sobrar dinheiro. Show de bola. E quanto tempo leva, por exemplo, essa consultoria financeira? Olha, eu tenho excelentes resultados. Até desenvolvi um programa em 4 encontros que uma empresa de médio porte para baixo, uma MEI, pequeno porte, ou até mesmo um informal legalizado, a gente consegue organizar as finanças. Eu implanto gestão em 4 encontros. Bacana. Se for semanal, um mês está rodando. Bacana, legal. E hoje as empresas, por exemplo, vamos falar agora do ponto de vista empresarial. Quais são os maiores gargalos hoje financeiros de uma empresa? Por que de repente uma empresa chega numa crise ou ela acha que está tudo bem, está vendendo bem, mas quando ela vai ver o processo financeiro dela não está, ou ela sobrevive, vamos dizer assim, sem um planejamento financeiro? Quais são os maiores gargalos hoje que você vê dentro de uma empresa quando você chega para dar uma consultoria? O primeiro deles é falta de conhecimento. As pessoas não conhecem os verdadeiros números da empresa. Às vezes ela tem dados. Quando anota alguma coisa, tem dados. Mas ela não consegue extrair informações daqueles dados. E aí, ela não sabe se realmente está tendo lucro ou não. Começa por aí. Na melhor das hipóteses, fala assim, não, está pagando as contas. Só que tem muita coisa de dívida rolando. Até eu já tive caso de cliente meu que o cara tinha um valor significativo no mercado para receber e aí precisou tirar um empréstimo para comprar mais material. Então fica um pouco incongruente. Por que você precisa tirar um empréstimo se você tem dinheiro para receber na rua? Então a primeira coisa é falta de informação, né? Segundo, eles não têm reserva. Tanto que esse é um dos maiores motivos de empresas que fecharam as portas nos últimos 2 anos. A gente precisa ter, num primeiro momento, um capital inicial para você fazer a empresa funcionar. Então, muitas vezes, as empresas não têm esse capital inicial. Segundo, elas não têm reserva. Quando a gente fala numa pessoa física, é interessante ela ter pelo menos 6 meses de contas guardadas. Então, se as contas é em torno de R$1.000, ela precisaria ter pelo menos R$6.000 guardado para uma eventual emergência. A empresa ela também precisa ter uma reserva financeira. E quanto maior, melhor, né? Por quê? Numa oscilação do mercado, ela consegue sobreviver, que foi o caso das empresas que fecharam as portas. Então, você não ter conhecimento é um problema. Saber quais as contas vão vencer quando, eu vou precisar de quanto de dinheiro. Porque a partir das despesas, eu estimo as minhas receitas necessárias para poder pagar as contas. Porque aí, né, é igual a sua área. Se eu preciso fazer tanto de receita, quanto que eu preciso vender para pagar minhas contas, para fazer caixa, para eu formar minha reserva. Porque quando a gente tem reserva, a gente aplica. E aí começa a mágica dos juros compostos, que a gente começa a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Que é o sonho da maioria das pessoas, que é ter o dinheiro trabalhando para você e ficar lá tranquilinho em casa. Aí é bom, né? Aí seria bom. Realmente eu vejo que a falta de repente, conhecimento, a falta de interesse também. A gente atua aí nesse mercado de consultoria e a gente vê que muitas empresas funcionam no automático. Eu tenho um outro estudo de caso, um ex-cliente meu, que uma empresa familiar e muito bem, vendia tranquilo, vendia bem, tal.
os sócios tinham as retiradas todo mês, tá? E aí eu propus para esse empresário para a gente fazer um levantamento anual de resultados do ano passado. Quando a gente foi ver, a empresa tinha fechado no vermelho. Mas como? Porque eu vendo bem, eu tiro meu prolabore, meu sócio vende meu prolabore, mas minha empresa está no vermelho, mas a gente não tem dívida. E a empresa no vermelho. Então você vê como que isso pode acontecer. Porque muitas vezes você vai vivendo no automático, você vai. Não tem essa programação. Mas por que isso acontece? Eu tenho observado. Realmente por falta de interesse. O empresário, por falta de conhecimento, primeira coisa. Por falta de gestão. E o que é, por exemplo, uma coisa que eu falo até por experiência, porque eu já atuo nessa área. A grande maioria dos empresários, eles acham que o coração da empresa é o setor de vendas. Venda, vende. Quando eu sou contratado, vem cá, eu preciso aumentar minhas vendas, que eu vou olhar, eu vejo que o financeiro não tem planejamento financeiro, a gente está vendo isso. Não tem planejamento financeiro, não tem recurso, não tem investimento de médio prazo, de longo prazo, de curto prazo. Então, assim, será que eu posso realmente aumentar as vendas? Porque dependendo da demanda que eu trouxer, vai conseguir investir. Então eu vejo que realmente e essa atuação sua, né, como educador financeiro, é muito bacana, porque realmente é educação. A gente precisa de uma educação na mente, de uma educação para entender que é necessário esse planejamento financeiro, não só na pessoa física, mas também na pessoa jurídica, né? Principalmente. E os costumes, assim, também é aquele negócio, né? Eu acredito que primeiro a gente tem que mudar o físico, porque a gente reflete o que a gente é dentro das nossas empresas, né? Então, dependendo dos seus costumes financeiros físicos, você vai aplicar lá dentro também, as retiradas, enfim. Eu queria que você trouxesse um estudo de caso, um case que você está trabalhando ou que você já trabalhou, um cliente que você atendeu e que foi sucesso para você. Ou que foi difícil de resolver, que foi interessante. O que você está trazendo, né, da educação financeira é super interessante, porque realmente a gente não teve isso daí na nossa infância, né? Eu percebo que muitas vezes nem na faculdade a gente percebe. A gente não tem essa matéria, né? Não tem essa matéria, né? Eu já dei aula até para duas turmas na pós-graduação que era de direito. Os estudantes aprendem sobre as leis, que é importante você abrir um escritório e tudo mais para trabalhar bonitinho, mas não aprende nada sobre gestão. E aí a pessoa recebe bastante, né, ganha bem, mas não administra, né? Então, esse estudo, eu vou trazer de novo o estudo de caso lá que eu falei que era um consultório terapêutico. A pessoa faturava bem, só que tinha mês, aí trabalhava tudo no mesmo bolso, era uma conta só. No mês dava azul, lindo, perfeito, e no outro mês dava vermelho. Não. E aí? Aí tinha que sair catando dinheiro. Às vezes era um patrocínio, às vezes era um empréstimo. Mas tinha que sair de algum lugar esse dinheiro. É verdade. Beleza. Primeira coisa que a gente fez. Separa os bolsos, os controles. Vamos identificar aonde que dá para reduzir despesas. Uhum. Trabalhamos um pouco na parte pessoal para reduzir as despesas, para ela não tirar mais do que a empresa comportava. E aí começamos a olhar para a empresa. Eu lembro que na época era pago em torno de R$3.500, isso aí uns 2 anos atrás, de aluguel e condomínio de sala. E aí eu falei, olha, primeira coisa, vamos mudar de lugar. Vamos para um aluguel mais barato. Aí a pessoa foi super relutante, porque ela tinha acabado de reformar a sala, tava um brinco. Eu falei, filha, não adianta. Você vai quebrar. Aí foi com um jeitinho e tal, ela mudou de lugar para aluguel. Ela diminuiu em torno de 3,5 para 1.500. E coincidiu com o início da pandemia, que aí baixou a demanda dela.
uma das coisas que fez ela sobreviver foi essa redução das despesas. E aí ela tá tranquila. E hoje ela comprou a sua sala comercial. Ó, bacana. Por quê? Eu mostrei para ela. Você faz um contrato de aluguel. O aluguel é muito interessante dependendo do caso. Só que, vira e mexe, você tem que pagar uma mudança. Você pode pegar um investimento, um empréstimo, né? Justamente. E aí você muda de lugar, você faz o quê? Você reforma o lugar. Então será que sai mais barato? É. Então quando a gente fala de análise de viabilidade, é justamente isso. Das opções, qual que é mais vantajosa? E eu trabalho com números. Sem números, sem dados, Ah, não, sério. a gente só tem uma opinião. Então a gente tem que sair desse achismo para conversar com fatos e dados. Aí a gente consegue tomar decisões mais assertivas. E aí o negócio, a nossa vida particular, deslancha. Show de bola. Rafael, eu queria que você, olhando para essa câmera aqui, desse uma dica de mercado para quem está nos assistindo, tanto para pessoa física ou jurídica, enfim. Uma dica de mercado. Bacana. Conheça os seus números. Entenda como é que estão as suas finanças, o quanto entra, o quanto sai, com o que você gasta. Essa é uma das maiores dicas. E quer começar a reduzir despesa? Dá uma olhadinha no seu extrato bancário. Olhe o quanto você paga de tarifa, de transferências, anuidade de cartão. Essa aí é um dos pontos que eu vou sempre nele, porque é um dos lugares que a gente está perdendo dinheiro. Juros, tarifa é dinheiro jogado fora. Bacana, legal. Deixa aí pro público também seus contatos, como que a gente faz para te encontrar, como que o Rafael pode atender a minha empresa ou eu também, me ajudar a me organizar financeiramente, como que eu te encontro? Claro. Gente, vocês vão encontrar informações no meu site, que é www.noronhaconsultoria.com.br. Afinal, né, Rafael, tem um monte, mas Noronha nem tantos. E o meu telefone celular com WhatsApp é 27 98102 8088. Só mandar uma mensagem que a gente vai... Tem Instagram? Tem Instagram também. Ele é rnoronha.consultor. Bacana. Siga lá, gente. Legal, legal. Rafael, quais são as expectativas aí para 2022? Legal. Tá lançando algum produto novo? Opa! Conta pra gente. O mercado tá aquecido, né? Principalmente com a vacina, tá vindo bastante coisa nova. Apesar da gente ter uma inflação aí que não foi legal em 2021, tá uma previsão meio alta em 2022, então é mais importante ainda a gente se preocupar em aumentar as nossas vendas e reduzir nossas despesas, né? Isso aí. Então vamos aproveitar aqui o nosso canal, o seu canal, eu já estou me apropriando dele. É nossa, é nossa. Né? Para falar da nossa parceria que a gente está desenvolvendo, Ricardo. Né? A gente está desenvolvendo aí justamente uma parceria para a gente melhorar as vendas dos empreendedores e também reduzir a despesa, porque com isso a gente consegue melhorar o lucro É isso aí. dos empreendedores. Então já estamos falando aqui, já dando um spoiler, Um spoiler. que tá vindo aí, isso aí vai ser campeão. Quentinho. Isso Legal, bacana. Rafael, 30 segundos para você vender a Rafael Noronha Consultoria ou atualizando a RR Consultoria. RR Consultoria, muito bem, né? 30 segundos para você. Gente, você quer ter mais tranquilidade na sua vida? Conseguir atingir, desenvolver os seus sonhos de consumo? Vamos conversar, porque eu tenho certeza que se a gente organizar as suas finanças, você vai ter mais dinheiro e tempo sobrando. E ainda quer aumentar suas vendas? Chama a RR Consultoria. RR Consultoria. Tamo aí. É isso aí, tamo junto, gente. Show de bola. Rafael, um grande prazer te receber aqui no Pode Vender. É um espaço realmente exclusivo para que você, empresário, amigo, consultor, seja qual for a sua área, possa vir aqui. É uma oportunidade que nós estamos criando para que você possa divulgar a sua empresa, falar do seu negócio. A gente cria esse ambiente descontraído de networking e aumenta as possibilidades, né, de se tornar mais conhecido. E hoje eu recebi aqui no meu canal o Rafael Noronha, da RR Consultoria, um grande prazer, educador financeiro, então ele já deixou os contatos, entre em contato com o Rafael, procure uma educação financeira realmente, ter uma saúde financeira, ela é fundamental,
porque os imprevistos podem vir e você vai estar preparado para isso. Não é verdade? Excelente. Meu amigo, um Muito prazer obrigado. te Gratidão. receber e até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, gente.